Vamos lá, gente, essa semana então a gente vai falar aí dos circuitos RC, né? O circuito que tem resistência, tem capacitância, né? E vai ter o processo de carga e descarga, né? Ou carregamento e descarregamento do capacitor, beleza? Nós vamos começar primeiro por esse circuitinho aqui que é bem básico, né? Na verdade, esse circuito não tem muita utilização, é muito mais para a gente ter a percepção física do que acontece no circuito RC. Então vamos lá. A gente tem aqui uma fonte. Essa fonte, logicamente, vai ter o polo positivo e o polo negativo. Essa resistência que está aqui, ela representa não um resistor, mas pode representar a resistência do circuito, né, dos componentes do circuito, né, dos condutores que estão aí, e tem lá o capacitor, ok? Então, no momento que você faz a instalação desse capacitor aí nesse circuito, você vai ter aqui o surgimento de uma corrente, nós estamos botando ela aqui convencional, ou seja, saindo do positivo, chegando no negativo, beleza? Fazendo com que a placa superior aqui fique carregada positivamente e a placa inferior fique carregada negativamente. Isso vai acontecer até quando? Vai acontecer até o momento em que essa placa de cima, né, chegar ao mesmo potencial que é a polo da fonte aqui. E a placa de baixo, que é negativa, chegar a ter o mesmo potencial que o polo negativo da fonte. Quando isso acontecer, ou seja, quando a diferença potencial do capacitor for igual, nesse caso aqui, da fonte, vai cessar essa corrente. Então, essa corrente a gente tem que ter bem em mente que ela não é constante, tá? Na verdade, é uma corrente que vai decrescendo até chegar a zero, que vai cessar, tá? Começando de um valor maior, né? Um valor máximo, que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, essa corrente ela não atravessa o capacitor, tá? Ela não vai atravessar o capacitor. A gente viu na aula passada que o processo de carga positiva e negativa aqui no capacitor se dá por indução dos polos aí da fonte. Então você não tem passagem de corrente pelo capacitor. Aqui no meio do capacitor, você tem um isolante, ok? Então não tem como passar corrente por aí. Se passasse corrente, não ia armazenar, né, carga. Então não ia ser capacitor. Beleza? Então é muito importante essa primeira frase aqui, ó, não esquecer que após o carregamento do capacitor, não há mais corrente circulando pelo caminho que ele pertence. Tá? Não vai ter passagem nunca de corrente por ele e não vai ter mais aquelas correntes induzidas lá, né, fazendo a carga das placas do capacitor. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente tem que compreender esse circuito que está aqui, ó. Tá? Esse circuito é um circuito que te dá duas opções. Essa chave que está aqui, ó, vou botar ela de magenta aqui para ficar mais clarinha, ó. Essa chave que está aqui, ó, ela tem a possibilidade de te dar duas posições. Ou de ser colocada na posição 1 ou na posição 2. Tá? É uma das habilidades mais importantes que você tem que ter, saber ler o circuito e identificar o que acontece com ele, né, nas posições aí, por exemplo, de chave na posição 1, chave na posição 2, identificar o que acontece no circuito. Tá? Isso é muito cobrado, tá? Você tem que ficar esperto. Bom, quando você bota a chave na posição 1 aí, você vai ter o processo de carga do capacitor, carregamento do capacitor. Se você botar ele na posição 2, você vai ter a descarga do capacitor. E essa análise que nós vamos fazer aqui, beleza? Então vem comigo aqui, ó, na primeira etapa da situação. Chama-se carregamento do capacitor. Então olha só, quando eu boto ele na posição 1, aquele lado esquerdo não vai estar funcionando porque vai estar em aberto. A parte que está funcionando é o outro lado, é o lado direito, onde tem a fonte, onde tem a resistência R1 e onde tem o capacitor, tá? Então você vai ter aqui, ó, os polos novamente, ok? Você vai ter o surgimento da corrente elétrica, então a gente já sabe o sentido dela aqui, vai ser um sentido, nesse caso aqui, um sentido anti-horário, né? Saindo aqui, ó, sempre convencional, saindo do positivo, chegando no negativo, efetuando a carga do capacitor, certo? E aí tem algumas coisas que são pedidas,
Tá? Tem outras que eu vou citar aqui que não vão aparecer nunca para você, mas tem coisas que são pedidas. Por exemplo, uma coisa que é sempre pedida é a intensidade da corrente no momento em que você bota a chave na posição 1. No momento que você bota a chave na posição 1, o que você vai ter? Você vai ter a corrente máxima. Tá? Essa corrente máxima você pode determinar pela lei de Ohm, U sobre R. Quem é a diferença potencial no caso? É a força eletromotriz. E qual é a resistência desse circuito aí? É o R1. Só que isso daqui só vai valer quando? No momento, naquele instante em que a chave for fechada. Depois daquele instante, logicamente, a corrente ela vai diminuir com o tempo. Ela não diminui linearmente. Ela vai diminuir a partir dessa função aqui de corrente em relação ao tempo. Ó. E sobre R1, que seria o valor máximo. E aí a variação se dá com essa exponencial aqui. Ó. Tá? É uma exponencial inversa, né? Invertida. Ela vai decrescer, ok? Então você vai ter esse valor, né, quando for muito grande, tendendo a zero. Professor, preciso guardar essa expressão? Não. Professor, preciso decorar essa expressão? Não. O que você precisa? Você precisa saber que a corrente não é constante, tá? No processo de carga aí do capacitor, de carregamento dele, é uma exponencial e que a carga é exponencial e que a corrente ela é uma decrescente aí também exponencial. Beleza? Em relação às placas do capacitor, no momento de carga, você vai ter aumentando as cargas nas placas, né? Então, partindo de uma situação neutralizada até um aumento dos potenciais aí nas placas. E chegando a uma diferença de potencial que vai ser constante, o valor máximo. Que valor máximo seria esse aqui? No caso aí, a nossa pilha seria a força eletromotriz. A carga das placas vai se dar até o momento que a diferença de potencial entre as placas for igual à força eletromotriz. Ok? Essa função ela é parecida com essa função, que é a função que me dá a carga no capacitor. Quanto o capacitor tem de carga num certo tempo. Também não é linear, ok? Você está vendo aqui nesses gráficos, ó, que dependendo do valor aqui, dessa constante de tempo aqui, ó, que é esse produto RC, você pode ter aí as curvas mais, né, acentuadas ou menos acentuadas. Mas é um processo que vai fazer o quê? Vai fazer você chegar num limite também, no limite do valor da carga, que seria essa carga aqui, ó. De novo, precisa guardar essa expressão? Não. Precisa fazer interpretações matemáticas? O cara pode até pedir interpretações matemáticas, mas você tem que entender sobre função, não sobre física. Beleza? Dificilmente, nulo, nunca vai pedir para você calcular alguma coisa. Calcule a capacitância quando a quantidade de carga no tempo tal. Não vai pedir isso. Beleza? No caso da energia, a gente só vai lembrar que energia armazenada no capacitor ela pode ser calculada com Q vezes U dividido por 2, e que isso daqui é energia potencial elétrica. Pronto. Tá? Então, essa aqui é a parte de carregamento do capacitor. Ok? E como que ele vai descarregar? Então nessa situação, né, que aparece no PAS aí de diferentes maneiras, já apareceu até como vulcão, lava saindo das profundezas da Terra, ele comparando isso com o circuito RC, já apareceu com desfibrilador, tá? Então pode aparecer aí fazendo situações análogas com vários tipos de coisa. O importante é você saber interpretar o circuito, né? Que no fim vai cair nessas situações. Então aqui, por exemplo, quando a gente joga a chave na posição 2, todo aquele lado direito está esquecido porque está aberto. O que vai acontecer aqui? O seu capacitor ele vai funcionar
como se fosse a fonte agora dessa malha. Por que ele é a fonte dessa malha? Porque é ele que tem a diferença de potencial, ele que tem o positivo e o negativo, ele que possibilita a movimentação das cargas. E como que vai ser a corrente elétrica então aí? Convencional, sai do positivo, entra no negativo. No caso aqui, passando pela resistência R2. Tá? Só que, novamente, essa corrente ela não vai ser constante. Ok? Você vai ver o comportamento dela daqui a pouquinho. Então, só para citar aqui, ó, na nossa sequência, o capacitor é a fonte de tensão. Nessa situação, na chave 2, o sentido da corrente continua sendo aqui, nesse caso, anti-horário. Anti-horário. No momento do fechamento, o comportamento da corrente é análogo àquele anterior. Ok? Na verdade, eu botei isso aqui no lugar errado, isso aqui é depois. Aqui ele quer saber ainda, no momento que fecha a chave, é análogo, ou seja, U sobre R, só que agora que U é esse? É o U entre as placas do capacitor na hora que ele está carregado. Esse valor pode ser igual à força eletromotriz? Pode, se ele for totalmente carregado. Se ele não for totalmente carregado, você precisa saber qual foi a diferença potencial que estava entre as placas. E a resistência, qual é a resistência dessa malha, que é o R2. E, do mesmo jeito que o anterior, a corrente ela varia com o tempo de maneira decrescente, partindo de um máximo, que é esse que a gente calculou aí, e caindo com essa relação aqui. Beleza? Que é também uma decrescente tendendo a zero. Igualzinho. No caso da diferença de potencial, agora, ela também vai cair. E vai cair proporcionalmente com a corrente, né? Então, tanto o gráfico da corrente quanto da diferença de potencial entre as placas, e a carga também nas placas, vai ter esse perfil aqui, ó. Isso aqui, ó. Que é justamente essa cara aqui, ó. E menos T sobre RC. Dá essa cara do gráfico aqui. Tanto que você vai ver aqui, ó. Carga. Olha aí lá de novo, E menos T sobre RC, que vai dar essa curva, né? Tendendo lá a zero, ok? Se tivesse da tensão seria a mesma coisa, ok? Tendendo a zero. Então, a ideia da descarga é que essa descarga vai ocorrer do capacitor, transferindo a energia para a resistência, com essa corrente variando, mas não linearmente, né? E todas as grandezas caindo assim, de maneira exponencial. Tranquilo? Esse tal que está aqui, ó, novamente, ó, tal, é o produto RC, que é a constante do tempo, que vai definir se essa queda é mais violenta, se é menos violenta. Tá? No caso da energia no sistema, a energia a gente viu que ele tinha armazenado energia, potencial elétrica, que está onde isso? Está no capacitor. E ao botar a chave na posição 2, essa energia potencial elétrica vai ser dissipada. Por exemplo, pode ser uma lâmpada dissipar em luz e calor, ok? Pode dissipar só em calor, vai depender do que está lá, vai ser dissipada pela resistência, né? Pode ser o resistor, mas aí depende da aplicação que você vai ter. Tranquilo? Gente, obrigado então, e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço.